Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 10, parte 2. Não precisa ir embora, a gente vai seguir um tema que está na parte 1, mas a gente vai dar uma resumida. Depois que tu terminar aqui, se tu não assistiu a outra parte, tu assiste, mas não te preocupa, não vai... Dá pra ficar bem dividido o assunto, não vai ficar desconexo, vai dar para entender o que a gente está falando, e a ideia que a gente quer falar é a seguinte... Como Jesus lia a Bíblia. A ideia que a gente vem falando, né? Como Jesus lia a Bíblia. As nossas redes, Instagram e Facebook, biblicamente.pdc, elas vão estar na descrição do vídeo aqui também. A gente tem um canal de cortes, que a gente faz cortes do Instagram, é um conteúdo mais curto. Daqui a pouco, durante a semana, tu não tem tempo de parar para nos assistir, dá para assistir um vídeo de 10, 2, 5, 7 minutos. Tem diversos tamanhos de conteúdo ali que são pílulas que a gente tira aqui do nosso podcast. E aí segue, né? Se inscreve, dá um like no nosso canal. Pode deixar um comentário, alguma dúvida, alguma sugestão de tema. A gente tem a Bíblia toda para estudar, para revirar, para reestudar, para ler e para reler. Então, se tem um tema que tu tem dúvida... Se tem um tema que tu identifica que daqui a pouco no teu meio tem muita confusão, ou que daqui a pouco tu não tem total clareza, não que a gente seja os mais entendidos, mas a gente está com o intuito aqui de te convidar para sentar na mesa com a gente, sentar, ler a Bíblia e pensar de forma simplificada, pensar de forma acessível. Zeca? Jadeco, meu garoto, boa noite. Boa noite, minha gente, sejam bem-vindos ao nosso humilde estúdio. Essa é a ideia, Bíblia aberta, coração aberto. Estamos falando já na parte 1 sobre como Jesus lia a Bíblia, como ele interpretava a Escritura, e hoje a gente quer continuar. Na primeira parte a gente tem como ponto de partida a parábola do bom samaritano, né? E nesse contexto da parábola do bom samaritano, Lucas 10, é isso aí? Lucas 10, um advogado da lei chega para Jesus e faz uma pergunta: como herdar a vida eterna? Jesus ele responde a pergunta com outras duas, na verdade. Primeiro, o que está escrito? E segundo, como tu interpretas ou como tu lê, dependendo da tua versão bíblica. E partindo daí a gente veio falando sobre algumas coisas. Então, sejam bem-vindos nessa noite, talvez para ti dia, tarde, a gente não sabe em que momento da tua história tu está assistindo ou nos ouvindo, seja aqui pelo YouTube, seja pelo Spotify. A ponta da mesa é de vocês, pega a tua Bíblia, pega o teu café, caneta para anotar o que precisar e vamos junto por mais uma caminhada com o intuito de sempre, simplificar o pensamento bíblico. Essa é a nossa ideia. Boa. A gente falou das versões? Não, né? Não. King James atualizada, do Zeca, a minha é Almeida Revista e atualizada. Então, como o Zeca comentou, o tema segue sendo o mesmo, como Jesus lia a Bíblia, né? E a gente vai ver diversos insights dele interpretando. A gente passou por Lucas, passou por João, e aí começamos meio que uma série de textos que relatam Jesus interpretando a lei de Moisés, né? O Antigo Testamento, em Mateus. A gente já leu alguns. E agora a gente vai começar lá em Mateus 19, do 3 ao 9. Então, já abre a tua Bíblia aí. O tema já é um tema polêmico, mas acho que hoje, mais uma vez, a gente vai pular esse tema, né? Acho que sim. Não tem necessidade de entrar hoje. Agora não. Mas, cara, clareia muito. Perceber, como a gente falou na primeira parte, né? Como Jesus lê o Velho Testamento e a conexão que ele faz e a simplicidade com a qual ele aplica, isso já é precioso, isso já pode nos ensinar muita coisa. Por mais que a gente não vai entrar nos milímetros do assunto, né? Mas se a gente só ler com atenção, já vai perceber que a visão de Jesus sobre o assunto ela é diferenciada do que era a visão dos fariseus, dos advogados da lei, dos mestres da lei, dos escribas e até mesmo dos sacerdotes daquela época. Então, vale a pena a gente fazer essa leitura. Boa. Eu vou ler aqui na Almeida, Mateus 19, do 3 ao 9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando:
é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde um princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra só, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Cara, eles chegaram já com a perguntinha bem capciosa, né? Tipo, beleza, o que esse cara vai dizer? Ele vai contradizer Moisés? Ah, meu Deus, cara. E a gente já vem falando, né, sobre vários pontos. Jesus em João se identificando como o pão vivo, e aí ele faz a conexão com a história do maná. Jesus na festa de tabernáculos se identificando como a fonte da água viva, e a gente fez as conexões lá com Isaías, com Jeremias. Vários pontos. Jesus, o Senhor do sábado, acho que foi o último que a gente falou, se eu não me engano. Aqui, cara, vem uma treta pesada. E por que é importante a gente falar disso? Porque Jesus ele vai tratar de, no mínimo, 2 textos da lei. E quando a gente fala lei, é o Velho Testamento como um todo, desde Gênesis até Malaquias. A primeira questão, né? Uhum. Alguns fariseus chegaram para prová-lo. Então, nunca é com o intento de aprender, mas sim de provar, de pôr à prova, para que, tropeçando em alguma palavra, eles possam desacreditar Jesus, descredibilizá-lo publicamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, olha a pergunta. É lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Aqui já é um ponto. Eles sabiam que não era lícito se divorciar por qualquer motivo. Porque se a gente olhar para o texto, e o texto é Deuteronômio 24, o texto já diz que não é por qualquer motivo. Existiam cláusulas, existia uma diretriz sobre divórcio. Por quê? Porque essa é a grande questão. A gente continua a leitura, só que lá na frente, no verso 8, no verso 7, vamos lá. É lícito, o verso 3, tá? É lícito o marido se divorciar por qualquer motivo? No 7. Replicaram-lhe: por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus respondeu: Moisés fez isso por causa da dureza de coração. Aqui também tem uma palavrinha interessante no verso 7. Por qual razão mandou Moisés? Moisés não mandou. Moisés permitiu. Sim. E ele permitiu pelo que o próprio Jesus vai dizer, por causa da dureza do coração de vocês. Vamos olhar para esse texto lá. Deuteronômio capítulo 24. 24. Verso 1. Verso 1. Deuteronômio 24, 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo de casa for se casar com outro homem, e este se aborrecer, lhe lavar termo de divórcio, e lhe der a mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou por si vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que for contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então o que se entende? Que até esse momento não existia uma regulamentação sobre o divórcio. Então o cara casava e descobria que a mulher tinha um joanete, tinha um problema no pé. Cara, não gostei, vou devolver, veio com defeito de fábrica, não quero. Casava, a esposa não sabia cozinhar, não gostei, vai embora.
O texto de Deuteronômio vem com o intuito de regulamentar. Calma aí, vamos parar com essa bagunça. Não é por qualquer motivo. Por isso que a pergunta deles é cabulosa. Sim. É lícito ao marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Não, não é lícito. A resposta é óbvia. Não é lícito por qualquer motivo. O que o texto diz que tu leu? Se o marido, achar nela algo indecente. Deixa eu até ver como é que tá na King James. Tem um outro termo. Eu acho que deve ser questão até de pureza sexual, coisa do tipo. É o que se entende. Ó, mas se pouco tempo depois do casamento, né, depois de formalizado o matrimônio, o marido descobrir nela algo que reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Esse algo que reprove normalmente se entende como imoralidade sexual. Por isso, como é que está na tua versão? Algo que indigno, indecente. Então, cara, não é por qualquer motivo. Quando a gente olha sobre a questão do divórcio no Sermão do Monte, e a gente está fugindo do Sermão do Monte, porque quem sabe mais para frente a gente vai falar só sobre ele, sim. Mas lá no Sermão do Monte Jesus vai falar que o ponto do divórcio é somente o adultério, é a imoralidade sexual. É o motivo. Não é por qualquer coisa. Descobri que a esposa, sei lá, ronca. Descobri que o cabelo não era de verdade. Ela chegou em casa e tirou os cílios. Cara, isso não é motivo para divórcio. É o que Jesus está dizendo. Por isso, Moisés deu a vocês esse direito por causa da dureza do coração de vocês. E aí vem um ponto muito importante, que é o que eu tenho pensado nesses dias. Mas não tem sido assim desde o princípio. E aí a gente volta para o verso 4. Por acaso vocês não têm lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E os instruiu, dizendo, por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, sendo assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, e portanto o que Deus uniu, não separe o homem. Isso está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui a gente tem um negócio, cara. Além da explicação de Jesus para a pergunta cabulosa, e Jesus já entra num assunto que eu tenho pensado muito e pesquisado bastante nesses últimos 2-3 dias. Jesus está validando o texto de Gênesis. É bem isso que eu estava pensando. Né? Jesus está validando o texto de Gênesis. Ah, não, mas ele está validando só sobre a questão do casamento. Não. Ele está validando que, primeiro, no princípio. Não lestes que no princípio, e no princípio é exatamente a expressão primária de Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Segundo, ele diz, o Criador. Então, Jesus, nesse pequeno trecho, ele está resolvendo o problema do divórcio, a questão do divórcio. Ele está dizendo, não é lícito separar por qualquer motivo, casou, aguenta, se entendam, se resolvam. Não pode separar por qualquer motivo. E ele está validando tanto a questão do Gênesis 1, no princípio, quanto a questão da criação. Sim. Ele está dizendo, o mundo foi criado. E é uma coisa que eu tenho pesquisado e pensado muito, é essa relação, quem sabe um dia a gente fale sobre criação versus evolução. Se eu digo e se eu aceito que Jesus é Senhor e que o que ele fala é verdadeiro, então eu tenho que aceitar que Deus é Criador. E que o ser humano foi feito não por uma evolução espontânea, mas o ser humano foi criado da forma que ele é. Sim. Então Jesus já está validando isso, e ele vai citar esse texto apontando para o casamento de Adão e Eva, para essa cerimônia que foi, entende-se, realizada pelo próprio Deus. O casamento mais triste da história. Só não tinha convidado, mas sim, devia estar massa. Cara, o que tu me diz? É aquele papo que a gente falou desde Cristologia, da nossa série de Cristologia, que a gente fala volta e meia. A Bíblia ela precisa ser lida como um todo. Uhum. Ah, mas Jesus não validou o Gênesis como uma narrativa.
Será? Existe essa discussão. Uhum. Será que o Éden era literal? Será que Gênesis era uma narrativa? Acho que tu me mandou um podcast que o cara perguntou isso. Cara, Jesus aqui, ele mata duas questões com uma frase, sabe? Não tem deslido que o Criador foi dito, então, sim, Deus é o Criador. Aquilo é isso é uma certificação de que Deus é o Criador. E a segunda coisa foi o que tu comentou. Desde o princípio os fez homem e mulher. Então, realmente aconteceu. Ele está narrando aquilo. Ele tá dizendo que ele aceita como verdadeiro. Exato. E hoje a gente não quer aceitar o Gênesis. Porque é isso que a gente está falando, né? Sim. Como Jesus lia a Bíblia. E como que ele lê Gênesis? Ele lê de forma literal. Exato. No princípio, o Criador os fez homem e mulher, macho e fêmea. Cara. Então mais um texto que a gente reforça. A Bíblia, ela precisa ser lida como um todo. Ela precisa ser aceita como algo que não tem erro, né? Ela precisa ser aceita como algo completo, né? A gente tem algumas seitas que tem até, acho que uma nova revelação de Cristo, né? Uns livros extras, né? Depois do Novo Testamento. E não é isso que Jesus está falando. Ele está certificando o relato que há em Gênesis, a criação, o princípio foi literal. Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Deus formou os céus, a terra, as estrelas, os animais e tudo que neles há. E tu comentou ali que não tinha convidado, mas eu duvido que tenha tido outro casamento com tanto bicho quanto o tio deles. Casamento no campo. Exato. Cara, ontem eu tava zapeando lá aqui na gloriosa plataforma do YouTube. Conversas, né, sobre evolução, conversas sobre criacionismo. E aí eu achei um vídeo de dois caras cristãos, não são evangélicos, mas são cristãos, refutando um cara que é criacionista e cristão. Então esses caras são cristãos evolucionistas, e aí estão tentando refutar o cara. Só que, cara, eu não preciso refutar o cara criacionista, eu vou ter que refutar Jesus, porque Jesus está dizendo sobre isso. Sim. Ele está atestando. Não, mas é alegórico. Claro, gente. Claro que a gente vai, talvez, até aceitar que os 6 dias de criação não sejam dias. Sim. Sejam anos. Pode ser, ok, não tem problema. Mas o fato é, Jesus está validando o Gênesis como o princípio da história da humanidade. E ele está dizendo que no princípio Deus fez homem e mulher, e que quando eles se casam, eles já não são 2 pessoas. Casamento não é sobre 2 pessoas vivendo junto, não, é sobre 2 pessoas virando uma só, se tornando uma só carne. Isso se dá como? Primeiro, isso se dá através do ato sexual. Essa unicidade, né, a palavra bonita que a gente aprendeu, essa unicidade ela vai se dar através do ato sexual, que vai ligar homem e mulher perpetuamente. Isso se dá também através da relação de parceria entre homem e mulher. Não é 2 pessoas, cada uma lutando, correndo atrás dos seus sonhos. Não, agora tem que ser uma mente só, tem que ser um ser só, Sim. Indo atrás de um propósito, de um objetivo. E se for um casal crente, o objetivo não pode ser realizar o sonho de um, nem realizar o sonho de outro. Qual tem que ser o objetivo de um casal? O mesmo que de todo e qualquer cristão, a glória de Deus. O nosso objetivo, a gente, antes de começar a gravar, a gente estava orando e dizendo, cara, tem que ser para a glória de Deus. O nosso objetivo é glorificar o Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É o que Paulo vai dizer, e Paulo está citando o Velho Testamento, mas isso é papo para o próximo episódio. Jesus, ele está olhando, de novo, vamos repetir o que a gente falou na primeira parte. A preciosidade da compreensão de Jesus se dá porque ele não isola. Ele tem a visão do todo. O Velho Testamento, ele tem a visão ampla, a visão macro, e ele pega essa visão, ele engloba e ele vai trabalhando nos pontos menores, que é essa questão. É lícito o marido divorciar por qualquer motivo? Não. Por que não? Porque no começo o Criador os fez homem e mulher, disse que eles seriam uma só carne, eles não podem se divorciar por qualquer coisa. Mas então por que Moisés mandou dar certidão? Não, Moisés não mandou. Moisés concedeu, permitiu, por causa da dureza de coração de vocês.
Não é o assunto, mas vamos lá. Então vocês estão dizendo que não pode divorciar em nenhuma circunstância? Não, não é isso que a gente está dizendo. Nem o texto diz isso. Nem o texto diz isso. Existem situações que a Bíblia vai permitir e existem situações que a Bíblia não vai abraçar, que a Bíblia não vai falar nada, e aí a gente tem que ter bom senso. Certo? A gente tem que ter bom senso. Sim. Exemplo. Um exemplo claro, um exemplo muito vivido no nosso tempo, que a Bíblia não fala. Violência doméstica. Uhum. Jesus não fala, não, em caso de violência doméstica pode divorciar. Não, não fala. Mas é óbvio. O cara que agride a mulher e isso se torna reincidente, a mulher não tem que continuar casada com esse cara. Sim. Sendo ela crente ou não. Sim. Violência doméstica não deve ser tolerada, não deve ser admitida. Tem que divorciar, gente. Não tem o que fazer. E não só divorciar, tem que denunciar o cara, tem que botar a polícia em cima desse cara, porque violência doméstica não é legal. Por quê? Porque a relação marido-mulher se dá em espelho à relação de Cristo com a igreja. E Cristo não bate na igreja em momento nenhum. Cristo não fere a igreja. Cristo, sabe? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na vida. Da onde vocês estão tirando isso? Efésios 5. Se tu quiser ler depois, Efésios 5, a partir do verso 25. Paulo vai fazer essa analogia, dizendo que o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. E ele mesmo já diz como isso aconteceu. Ele amou a igreja entregando-se para morrer em seu lugar e preparando-a, lavando-a com o seu sangue. E para as mulheres ele vai dizer, mulheres, amem vossos maridos, obedeçam vossos maridos, submetam-se aos vossos maridos como ao Senhor, e da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. Então, Paulo é quem vai fazer essa relação. Cara, tem situações que a Bíblia não vai dizer, não pode separar, não. Tem situações que a gente vai ter que usar de bom senso. E o parâmetro tem que ser a Escritura. Entende? Um defeito, descobri que o marido tem dente quebrado, descobri que a esposa ronca. Cara, isso não é motivo para separar. Uhum. Se tu casou, se tu quer viver o propósito de Deus, se tu quer viver para a glória de Deus, isso não é motivo. Jesus é demais, cara. Ele vem de umas coisas. E agora, no texto de Mateus, a gente vai perceber várias coisas. Mateus parece que, a gente até falou no episódio anterior, se eu não me engano. Lá no começo, parece que Mateus está fazendo força para mostrar a cristologia, do capítulo 1 ao capítulo 8. Aqui nesse trecho, do 19 em diante, parece que Mateus está intencionalmente querendo mostrar como Jesus interpretava a Escritura. Porque Jesus está sendo questionado. A autoridade de Jesus está sendo questionada nesse momento, e Mateus vai fazer esse trabalho, e é por isso que a gente está aqui. E até como pode ser até uma consequência, né? Porque já passou o Sermão do Monte, então o ensino dele já se espalhou, já se propagou, já se ouvia nas ruas, nas próprias no templo, né? Então aí já começou a gerar impacto. Aí os caras vinham assim, pô, quem é esse novo mestre que ninguém conhece? Que é o filho do Zé e da Maria, né? Então, até por isso, daqui a pouco ele começou a ser questionado, mas com certeza. Isso foi muito bom, né? Porque ele vem até ajustando. Essa questão que tu levantou do mandou ou concedeu / permitiu, né? Essas duas ideias é uma delas. O bom samaritano, quando a gente leu antes, ele também tinha uma visão distorcida, né? Do próximo, né? Comentou que a tradição entende que o próximo era o cara da região, da cidade, ou até do mesma sinagoga, né? Então, Jesus, ele vem ressaltando o que está escrito, vem validando a escritura e vem ajustando a interpretação. É o ponto que a gente iniciou, né? Como tu lês, como tu, o que está escrito e como tu interpreta, né? Esse é o ponto. Que é mais ou menos a pergunta, que também é assunto do próximo episódio, mas a gente já pode levantar o spoiler. Eu sempre lembro da pergunta de Filipe ao eunuco, né? Quando Filipe é levado pelo Espírito a um lugar para pregar para um cara. Ele está no meio de um avivamento, vamos usar essa expressão, e de repente Deus tira ele de lá, manda para um outro lugar para pregar para um cara. E quando ele chega diante desse cara, esse cara está lendo o profeta Isaías, e o texto diz que Filipe se aproxima e diz, cara, tu entende o que tu está lendo? Ou na RA, né? Entendes tu o que lês? E o cara vai dizer, como que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí Filipe começa daquela passagem, o texto diz, Atos 8, começando daquela passagem, explica
tudo o que aconteceu com Jesus, e no final daquela pregação, para um cara só, o cara ainda pergunta, cara, quero ser batizado, o que me impede? Tem água ali adiante, dá? E Filipe, tá, tu crê? Creio. Então, Filipe ainda batiza o cara depois de uma pregação só. É necessário a gente saber o que está escrito, mas é necessário a gente saber interpretar também. Esse é o ponto. Vamos adiante? Agora, vamos adiante. Umas paginazinhas aí pra frente, ainda em Mateus. Agora o assunto é o templo, que era uma coisa muito importante para os judeus, né? A gente acompanha depois a história de Salomão, depois tu lê toda a história de construção do templo, que vinha já desde Davi. Mateus 21, a gente vai ler do 12 ao 14. Quer ler aí? Vamos lá. Mateus 21, do 12 ao 14, diz assim: Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os, dizendo: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Cara, o que me chama a atenção, tá? Né? Antes da gente entrar no texto. Aqui ele fala em cambistas que vendiam pombas. Se a gente vai olhar, eu não lembro se são todos, mas pelo menos a maior parte dos sacrifícios da lei de Moisés, que a gente vai ver, principalmente em Levítico, as regulamentações, os detalhes, né? As pombas eram direcionadas para os pobres, para aqueles que não tinham condição de sacrificar um boi, um cordeiro, né? Que eram animais maiores, mais caros, enfim. Demandava mais cuidado de criar, enfim, de sacrificar e todas essas coisas. Cara, o que me chama a atenção? Que, cara, os caras estavam muito provavelmente roubando de gente pobre. Sim. Os caras estavam roubando de gente pobre. Conta a tradição, né, que havia todo um sistema para um sacerdote recusar o sacrifício. Isso é tradição, tá, gente? Não é a Bíblia. Recusar o sacrifício e, não, daqui, mas compra ali do Zezinho que tá vendendo ali na cadeira, no pórtico tal ali, e aí pegava aquele animal, confiscava, dava um tempinho e botava aquele animal para vender. Para a gente explicar, a lei, ela diz que o animal a ser sacrificado tem que ser perfeito. Sim. O animal podia ser até bonitinho, se ele fosse cego não poderia ser sacrificado a Deus, porque Deus é santo e o que é sacrificado a ele tem que ser igualmente santo. Deus é perfeito, o que é sacrificado a ele tem que ser igualmente perfeito. O que dizem que era feito nesse tempo, e por isso Jesus sai da casinha e expulsa o pessoal e faz tudo isso. Por quê? Como Jader falou, chegava lá o Ezequiel com um cabrito para oferecer. Chegava diante do sacerdote, o sacerdote olhava o cabrito do Ezequiel, que não tinha defeito nenhum, mas o sacerdote dizia, cara, não posso aceitar o teu cabrito. Ele fez um barulho em dó sustenido e tinha que ser em dó. Exato. Ele está semitonando, não posso aceitar ele. Vai lá na barraca 3 e fala com o Jader. Aí ia lá o Ezequiel, o Zeca. Bah, Jader, fui fazer aqui um sacrifício e o sacerdote recusou esse cabrito. Te serve para alguma coisa? Não, me serve, com certeza. Se valia 50, o Jader oferecia 10, porque não pôde oferecer. O Jader pagava 10 pelo meu cabrito, ficava com o meu cabrito, me vendia outro por mais uns 80. Um cabrito tão perfeito quanto o meu. Eu voltava para o sacerdote, oferecia e o cara aceitava. Depois o Jader pegava o cabrito que ele pagou 10 para mim e vendia pelos mesmos 80, porque ele era perfeito. Existia só um negócio, existia, como Jesus vai usar a expressão, um covil de salteadores. Eram ladrões. O que estava rolando lá era isso, era roubalheira, era fraude, era enganação, desde os mais pobres até os mais ricos. Outro detalhe que é importante falar. Jesus estava em Jerusalém nesse momento, né? E pelo menos uma vez no ano era a tradição de muitos de outras cidades, às vezes até estrangeiros, que desejavam seguir a lei do Senhor, vinham de longe. Então não é o Zeca não chegava lá na historinha dele, não chegava lá no templo de Clio, lá que é o carrinho dele, com bode, não, ele vinha de longe.
Era dias de viagem. Talvez de burrico. Talvez de burrico. Tem um período que neva, se não me engano, em Israel. Ou é muito quente, também tem períodos que são de altas temperaturas. Para chegar e ver um sistema desse. E Deus é justo. E ele não se alegra com injustiça. Ele não é omisso. Jader, por que há maldade no mundo, né? É um ponto, uma pergunta muito comum de se fazer, né? A gente até pode fazer uma hora um vídeo sobre isso. Mas certamente Deus não vai deixar impune, não vai deixar a injustiça ser cometida. E é isso que Jesus faz naquele momento. Ele age com ímpeto, sem pecar, né? É sempre legal ressaltar. E corre com aqueles caras que estavam explorando, muito provavelmente pobre. O povo de Deus, o povo que estava ali, muitas vezes sacrificando, tirando de tinha onde não tinha, para estar oferecendo o melhor dele para Deus, né? E lembrando que, além de ser um povo pobre, era um povo que vivia debaixo da opressão do Império Romano, né? Sim. Então não é só a pobreza, é a pobreza aplacada, pressionada pelo Império Romano, que judiava ainda com impostos, com cobrança de tributos. Isso que Jesus fala, tem 2 textos, tá? Que a gente vai olhar para eles lá. Isaías, capítulo 56, verso 7. De novo, mesmo termo que a gente usou no episódio anterior. Jesus ele faz uma aglutinação textual. O que é isso? Ele cita 2 textos ligados, como se fossem uma coisa só. Por que ele faz isso? Primeiro, porque ele tem a compreensão do todo. Ele olha para o Velho Testamento como uma coisa inteira, única, como um bloco único. Segundo, porque a Bíblia que Jesus lia não tem divisão nem de capítulos nem de versículos. Então, eram blocos de texto e Jesus ele vai fazendo essas conexões. Ele vai ligar 2 textos. O primeiro é Isaías 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então esse é o primeiro texto que Jesus cita. O segundo é Jeremias capítulo 7, verso 11, que diz assim: Este templo, onde meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isso, palavra do Senhor. É óbvio que quando Jeremias escreve, ele está se referindo a um fato específico de seu tempo, mas Jesus faz essa leitura entendendo que além daquele tempo, além do tempo de Jeremias, onde já existia perversão no sistema de serviço do templo, naquele momento que Jesus está vivendo e que ele entra no templo e vê todas essas coisas, ele identifica automaticamente, caramba, o Velho Testamento diz que a casa de Deus é chamada casa de oração e esses caras estão fazendo tudo isso. Caramba, Jeremias já tinha falado sobre um covil de ladrões trabalhando no templo. Então Jesus começa a fazer essas associações e só ele mesmo para fazer, né? Sim. E mais uma vez, né, cara, assim como a gente leu acho que foi Lucas ou Mateus, não, foi João, que o pessoal estava murmurando acerca dele ter falado que era o pão, né? E aí, citando um texto lá do Antigo Testamento, o que o povo estava fazendo? Murmurando. Agora que o Jeremias tinha um relato, uma advertência contra um povo, contra um sistema religioso corrupto, né, que prejudicava o povo, diversas outras coisas que a gente já viu em outros episódios. E Jesus identifica esse mesmo cenário, esse mesmo problema no meio do povo dele e pega esse texto mencionando e aplicando. Cara, é incrível essa leitura que Jesus faz. E, como tu falou, ela abre os nossos olhos. Não quer dizer que a gente vá ler a torto e direito dessa maneira, mas a gente pode fazer e deve fazer essas conexões entre o Antigo e o Novo Testamento, quando a gente quer extrair, entender princípios, e hoje, e da nossa vida hoje, para a palavra de Deus. Pô, eu estou passando uma dificuldade financeira. É porque eu sou oprimido. Será? Mas aí a gente vai ler lá em Provérbios. Cara, não come semente, né? Falando sobre questões, que a semente era uma moeda de troca, era uma maneira de sustento da época. Então, pô, uma coisa que tu podia plantar
um estudo que tu podia financiar para ganhar uma promoção no teu trabalho. Aí tu vai lá e troca de carro, em vez de tu segurar ali mais um tempinho, sendo que tu poderia investir num curso que te dá uma coisa melhor. Então, são esses princípios, essa leitura que Jesus faz, nos dá essa possibilidade, mais uma vez, de olhar de maneira sadia, sem invenção, sem distorção, para aplicar hoje para nossa vida. Como ele olhou para a lei de Deus, assim a gente deve olhar para a palavra de Deus como um todo. Eu acho que vale a pena a gente esclarecer, principalmente por que tu está falando isso. A gente, antes de gravar esse episódio, essas duas partes, a gente tinha essa preocupação. Cara, o jeito que Jesus lê é muito diferente. E qual que é o nosso medo? É daqui a pouco vocês entenderem que tu pode pegar qualquer texto que está falando de qualquer coisa e tu pode aplicar a tua vida de qualquer jeito. Não é isso que Jesus faz. Então, Jesus está vendo um povo murmurando sobre o fato dele falar que ele era o pão vivo. Ele liga com um texto que fala sobre um povo que está murmurando sobre Deus dar pão ou não dar pão. Então existe uma ligação, existe sincronia. Agora, eu não posso, vamos usar o exemplo do Jader ali. Eu não posso, porque eu estou arrochado financeiramente, querer usar um texto absurdo do Velho Testamento, dizendo que não, que eu vou ser rico, que eu vou prosperar. O bom e velho, coloquei vocês por cabeça e não por cauda. Que o pessoal usa torta direito como se fosse uma verdade absoluta para si. Não, eu sou crente e Deus vai me colocar por cabeça e não por cauda. Não, não é para crente. Isso é uma promessa para Israel. É uma promessa específica para o povo de Israel. Não tem a ver conosco. Ah, pode acontecer? Pode, mas Deus não é obrigado a te colocar por cabeça só porque tu é crente. Isso é para o povo de Israel. Isso tem a ver com a aliança que Deus fez com Israel. Isso está dentro das promessas de Deus, das bênçãos e das maldições que a gente já falou, que seriam e que foram proclamadas sobre o povo de Israel. A bênção sendo proclamada de cima do Monte Gerizim, a maldição sendo proclamada de cima do Monte Ebal, e o povo de Israel passando no meio, com sacerdotes de ambos os lados. Um grupo proclamando bênção, outro grupo proclamando maldição. Uma das bênçãos é essa. Deus vai fazer de vocês cabeça e não cauda. Só que do outro lado tem gente dizendo maldição, não. As filhas de vocês serão dados para estrangeiros. Vocês vão ser colocados como cauda sim, vocês vão se lascar. Então é específico. O que a gente não quer, gente? É que vocês peguem qualquer texto e apliquem de qualquer forma. Não. Sim. Primeira pergunta, o que está escrito? Existe a necessidade da gente conhecer o que está escrito. Segunda pergunta, como tu interpretas? Existe o jeito certo e o jeito errado de interpretar. O mestre da lei, o advogado da lei, o doutor da lei, lá de Lucas 10, da parábola do bom samaritano, que a gente começou o episódio anterior, ele sabia o que estava escrito, mas ele interpretava da forma errada. Jesus tem que ajustar a interpretação dele para mostrar para ele que o próximo é aquele que mostra misericórdia, ou aquele a quem eu posso mostrar misericórdia. Ambas as interpretações são corretas. Nesse caso, Jesus pega um texto que fala sobre o templo, que fala de corrupção do templo, e ele aplica em um momento onde há explícita corrupção no serviço do templo. Não é um texto aleatório, não é coisa da cabeça dele, não. Tem similaridades, tem um padrão que Jesus percebeu e ele aplicou. Agora sim, de novo voltando ao exemplo do Jader. Provérbios, ele vai dar várias instruções, né? Um que eu gosto muito é um provérbio que diz que existem aqueles que dão e ainda prosperam, e ainda recebem mais do que aquilo que deram. E existem pessoas que retêm aquilo que deveriam dar e empobrecem. Aí tu olha para tua vida e tu percebe que tu não ajuda ninguém. Tu percebe que tu não oferta na vida de ninguém, que tu nunca deu um pila para ninguém na tua vida. Tu tá retendo coisas que talvez Deus queria que tu desse. Deus talvez quisesse que tu ofertasse na vida de alguém. Aí sim, aí tu encontrou um padrão. Eu tô retendo e tô sempre quebrado. Eu guardo dinheiro, mas eu tô sempre pelado, eu não tenho dinheiro. Tu tá quebrando o princípio. E qual é o princípio? Generosidade. Aprender a ser generoso. Aprender a ofertar, aprender a dar esmola. Cara, eu tô lascado, irmão. Eu tô lascado. Minha mulher tem mania de dar esmola. E normalmente é de 20 para cima. Ela chega, amor, vamos dar uns 20 pila pra ele, né? E eu, vamos!
Mas faz parte, a generosidade. Ah, Zeca, faltou. Cara, eu não vou dizer que faltou, mas Deus tem provido, Deus tem suprido, então já foi 20, umas quantas vezes, entende? Sim. Aí existe um padrão, aí tu está interpretando da forma correta, é um princípio que tu vai aplicar. É a velha história, né? É uma lei, generosidade é uma lei. Como que funciona uma lei, Jader? A lei da física. Tu precisa entender ou conhecer a lei da física para que ela exista ou ocorra? Não. Não. Se eu pegar a caneta e soltar a caneta, ela vai cair aqui. Lei da física, vai acontecer natural. Generosidade é a mesma coisa. Tu não precisa nem saber, nem entender. Por isso que tem muito ímpio que, sendo generoso, prospera. Sim. O cara nem sabe o que está escrito em Provérbios, o cara nem sabe o que está escrito na Bíblia. Só que ele é generoso, irmão. Ele dá dinheiro, ele faz associação de ajuda a gente pobre. Cara, ele faz 1 milhão de coisas com o dinheiro que ele tem e ele está sempre girando dinheiro. Ele está vivendo debaixo de uma lei que a Escritura determinou, que o generoso prospera. Sim. O generoso faz as coisas darem certo. E uma maneira também da pessoa até interpretar esse texto errado é dizer agora que todo mundo que é generoso vai ser rico. Não necessariamente. Não, porque até existe uma diferença entre o cara ser rico e ser próspero. Exato. Né? Fala aí, me ajuda enquanto eu sirvo café. Cara, o que eu vejo de exemplo, tá? O cara que é rico, ele tem muitas posses, né? Tem muitos carros, muitas casas, muitos bens. E não necessariamente é generoso, né? Mas o cara que é próspero é o cara que, sei lá, casou, tinha uma bicicleta e morava numa kitnet com um fogão sem geladeira e um colchão. Tá falando da minha vida, miserável? Tu te expôs, eu não tinha falado, mas brincadeiras à parte. Ah, que horror. Cara, vou usar então o meu exemplo. Não tive nenhuma vida assim com grandes dificuldades financeiras, não sou rico, mas cara, quando... Não sou não. Não cai na dele. Mas, cara, quando eu entrei para começar a trabalhar na empresa que eu tô hoje, cara, eu tinha esse notebook aqui e uma cadeira de computador. E uma mala com roupa. Uhum. Né? E ainda morei de favor na casa desse cara. Uhum. E, cara, hoje, graças a Deus, assim, como Deus proveu. Sim. Sabe? Ao ponto de, Deus socorrer pessoas, tipo assim, cara, eu não tenho dinheiro para aluguel, eu preciso de uma ajuda. Uhum. Sabe? Não sou rico, mas assim, Deus me abençoou tanto ao ponto de, o cara que só tinha uma cadeira e um computador, hoje consegue ajudar, sabe? E isso é uma diferença, sabe? Não sou um cara rico, mas me considero um cara próspero e tento exercer a questão da generosidade, né? Então, porque, cara, o que não é um assunto, mas o que a gente precisa entender, cara? A Bíblia vai falar que Deus é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, cara, teu dinheiro não é teu dinheiro não é meu, é do Senhor, sabe? Mas o que a gente faz com o dinheiro que Ele nos coloca para administrar é responsabilidade nossa e Ele vai nos cobrar por conta disso. Excelente. Vamos adiante? Tem mais alguma coisa aí? Não, acho que não, né? Acho que agora dá para ir. Glória. Falando sobre generosidade, gente, aqui... Todo episódio agora, o cara quer falar de Pix, né, cara? Vai que cola, né? Vai que uma hora a nossa editora coloca ali o QR Code mesmo. Vou colocar o Pix dela. Vamos adiante. Ainda em Mateus 21, agora do verso 15 em diante. Cara, é a sequência do texto, tá? Sim. Pode ler. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirasse perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, após a situação do templo, Jesus ele cura cegos e aleijados e as pessoas começam a louvá-lo. E qual é a dor dos escribas? Qual é a dor dos sacerdotes? É ver o povo e ver crianças chamando ele de filho de Davi.
E para o judeu da época, o filho de Davi é o Messias. Ele sabe o que significa essa expressão. O filho do homem tem ligação direta com a visão de Daniel. Eles sabem o que essas coisas significam. E eles se indignam por quê? Porque Jesus ouve e recebe, e Jesus não diz, não, para, não fala isso. E ele não faz isso porque não estava errado. Elas não estavam erradas. Ele é o filho do homem, ele é o filho de Davi, ele é o Messias. E Jesus vai citar de novo, né? Ele vai dizer, não lestes o que está escrito, ou nunca lestes, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Ele está citando Salmo 8, verso 2. Lê para nós, Jaleco, por favor. Estava no 82, né? Excelente. 8, verso 2. 8, verso 2. Eu vi que estava um pouco diferente do que eu tinha lido. Agora descobriu por quê. Salmo 8, 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários e para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Jesus não cita nem o texto, o verso completo, né? Eles pegam um pedaço. Da boca dos pequeninos suscitaste força. Ele atribui louvor. Ponto. Sabe? Não tem o porquê não receber. Está escrito que isso aconteceria. Jesus entende. Está acontecendo agora. Eu não tenho por que repreendê-los. Cara, e por que, se tu notar o que Jesus cita, ele fala, suscitaste louvor, né, o que Jesus fala, e a gente leu, na minha mesma versão aqui, suscitaste força. Por que tem essa diferença? Até vamos ver como é que tá na... eu acho até que na King James tá mais diferente ainda. Na King James. Né? O que diz no novo na King James? Suscitaste o quê? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Tá. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Cara, e não é só nesse texto, tá? Alguns outros textos, principalmente os textos ali de Paulo, a gente vai ver bastante diferença. O nosso Velho Testamento ele é escrito em hebraico, alguns trechos bem pequenos em aramaico. O Novo Testamento ele é escrito em grego e ele usa como referência não o Velho Testamento hebraico, ele usa como referência o Velho Testamento grego, chamado de Septuaginta. Por isso que às vezes vai ter essas diferenças. É pequeno, é minúsculo, mas é diferente. Por quê? Porque a gente está lendo o Velho Testamento hebraico. Mateus, quando escreve, ele escreve com base no Velho Testamento grego, a Septuaginta. Então, alguns textos vai estar diferente. Tem um que talvez a gente vai falar no próximo episódio até. Paulo falando sobre sermos levados como ovelhas mudas ao matadouro. Cara, no Velho Testamento está bem diferente no hebraico, mas a Septuaginta traduz da forma que Paulo cita. Então, ele cita baseado no Velho Testamento grego, na Septuaginta. A gente até comentou, né, que o grego ele era meio, para aquela época, o que é o inglês para nós hoje. Até para ter um exemplo, para quem já estudou um pouquinho inglês ou já viu alguma coisinha, no inglês não tem uma palavra traduzida literal para saudade. Sim. Quando tu quer falar que tá com falta de alguém, é I miss you, né? Tipo, eu sinto a sua falta. Não tem uma palavra literal para saudade, né? Ele vai ter uma adequação linguística e é o que rolou. A gente tá em algo que no original foi escrito em hebraico e alguns pequenos trechos em aramaico. Traduziram para o grego. Traduzindo para o grego. E o cara que escreveu o Novo Testamento usa não o hebraico que a gente lê hoje, ele usa o grego. Por que o grego é como o inglês da época? Quando a gente vai olhar para a história do mundo, a gente vai ver que o Império Grego ele dominou praticamente o mundo todo. Alexandre o Grande e suas incursões, ele domina grande parte do mundo. Depois que Alexandre morre, o reino é dividido, e mesmo com essa divisão, cara, o governo helênico ele permanece por muito tempo e ele vai estabelecendo a língua dele por muito tempo. Aqui, a gente já nem está mais falando de Império Grego. Aqui a gente já está sob domínio do Império Romano. E mesmo assim a língua continua sendo o grego. Não é o latim, não é o latim dos romanos, não. O latim ele vai aparecer em alguns momentos, mas a língua, o inglês da época, continua sendo o grego. Isso é muito legal. A gente vai ver Paulo falando grego e o cara, o centurião perguntando, tu fala grego? Falo.
Falo grego, falo latim, falo hebraico, eu sou o bichão. E tem um momento que em Atos, acho que até menciona, né? Paulo falando em hebraico com os judeus, né? É bem louco. Bom, beleza. Superada a questão, então, de Jesus receber o louvor, ainda no mesmo capítulo, aquele dia Jesus estava por nada. Tava só por... Na verdade, Mateus, ele está intencionalmente mostrando Jesus olhando para a Escritura. Sim. Mateus já estava pensando na gente gravando esse episódio, só pode. Vamos lá, Mateus 21. Agora do 42 ao 44. Quer ler? Pode ser. Vai então. Perguntou-lhe Jesus. É do 42 mesmo? Isso. Cara? Isso aí. Nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Cara, por que já saiu desse trecho, tá? Porque, na verdade, Jesus está respondendo a uma questão. Jesus ele propõe uma parábola, a parábola dos vinicultores maus. Os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os caras que ouviram a parábola, esse texto é um dos poucos que vai dizer, eles entenderam muito bem a parábola de Jesus. Jesus ele termina de propor a parábola e ele faz a pergunta. Verso 40. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe. Ou seja, os caras que ouviram a parábola sabiam a resposta à pergunta de Jesus. Significa que eles entenderam, eles compreenderam não só a parábola, mas eles entenderam também o significado por trás da parábola. E a parábola está falando de como os líderes judeus eles rejeitaram ao longo da história todos os mensageiros enviados por Deus e como eles não só rejeitariam, mas assassinariam, matariam o Filho de Deus. Eles entendem isso, eles ouvem e eles, cara, entendemos o que esse cara está falando e eles vão responder a pergunta que Jesus faz e aí Jesus já vai entrar. Nunca lestes isso na Escritura, verso 42. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Tem dois textos aí, para a gente dar uma olhada. Jesus está fazendo as conexões que, cara, ele é especialista em fazer. Primeiro texto, Isaías, capítulo 8, versos 14 e 15. Eu vou pegar o outro lá, o Salmo. Isaías 8, 14 e 15. 14 e 15. Diz assim: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. O próximo texto, Salmo 118, verso 22 e 23, diz o seguinte: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Então, Jesus está ligando esses dois textos, falando primeiro sobre a pedra angular e falando depois sobre essa pedra, que serve de laço. Quem tropeça nela cai e sobre quem ela cai é despedaçado. Jesus liga essas duas coisas. Sobre quem que o texto de Isaías está falando? Sobre o Messias. Óbvio, o profeta messiânico. A gente já gastou bastante tempo falando sobre isso. Vamos adiante? Vamos. Ressurreição. Como Jesus lia a Bíblia falando sobre ressurreição. Mateus 22, verso 31. Quer ler aí? Vou ler. Mateus 22, verso 31. Diz assim: E com relação à ressurreição dos mortos, será que vocês não leram o que Deus vos declarou? Quando ele disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Nesse trecho, que a gente também não leu todo, mas quem quiser ler, começa no 23. Esse trecho, os saduceus propõem para Jesus aquela historinha
Viúva negra, né? A mulher que casa com o cara morre sem deixar filhos, ela casa com o irmão do cara para gerar descendência, o segundo marido morre também, e assim ela vai, eram 7 irmãos, os 7 casaram com a mesma mulher, todos morreram e no final morreu a mulher. Mestre, na ressurreição, a viúva negra vai ser a esposa de qual deles? Jesus diz, cara, não, vocês não entendem a Escritura, vocês não compreendem o poder de Deus, vocês não entendem nada sobre a ressurreição. Ele vai dizer, no verso 30, na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. Aqui a gente pode abrir um parênteses, tá? O texto não está dizendo que os anjos são assexuados, porque isso é o que muita gente entende por aí. Uhum. Não, os anjos não se dão em casamento, são como... as pessoas não se dão em casamento, são como os anjos, porque os anjos são assexuados. Não é o que Jesus está dizendo. Não é o que Jesus está dizendo de forma alguma. Por que os anjos não se casam? Porque eles não precisam. Né? Eles não precisam, porque eles já vivem na plenitude da glória de Deus. Sim. Eles vivem num ambiente de plenitude, eles não precisam de alguém, de uma auxiliadora idônea. Não, eles são plenos em si. Existe algum texto que diga de anjo masculino, anjo feminino? Não, não tem. A gente tem 2 anjos na Bíblia, Gabriel e Miguel. Uhum. E alguns que aparecem sem nome, e o anjo do Senhor, que pode ser uma teofania, uma aparição do Cristo lá no Velho Testamento. A Bíblia Católica ainda vai apresentar um outro anjo, Rafael, mas não está nos textos do Velho Testamento, está nos textos apócrifos ou não canônicos. São só esses 13, são 3 seres com nomes masculinos, Gabriel, Rafael e Miguel. O texto não está dizendo que os anjos não têm sexo, não. O texto está dizendo que eles não se casam. Por quê? Porque não precisam. Eles vivem na presença constante de Deus. Uhum. Cara, quem está na presença constante de Deus não precisa de mais nada. E não vai querer se incomodar com o casamento. Aí a gente continua. Com relação à ressurreição, vocês não têm deslido o que Deus declarou, e a gente até falou sobre isso em outro episódio. Sim. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus está citando Êxodo, capítulo 3, verso 6. Lê para nós, Jadeco, por favor. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. O que Jesus está dizendo? Ele sabe o que está escrito. Agora, como que ele está interpretando? Ele está interpretando da seguinte forma. Quando Deus aparece a Moisés na sarça, já se passaram muitos anos da morte de Abraão, da morte de Isaac e da morte de Jacó. Deus se apresenta para Moisés e diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Uhum. Na interpretação de Jesus, se não houvesse ressurreição, que era o que os saduceus acreditavam, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Se não houvesse ressurreição, e as pessoas quando morrem de fato ficassem mortas, infinito, Deus se apresentaria para Moisés da seguinte forma, olha Moisés, eu sou o Deus do finado Abraão, do falecido Isaac, do falecido Jacó. Não é assim que Deus se apresenta, e por isso Jesus vai dizer, por isso, ou seja, pelo fato dele chamá-los pelo nome, sem dizer que eles eram mortos, ou falecidos, ou finados, ou qualquer coisa assim que a gente usa hoje em dia, por isso, verso 32, ele, Deus, não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem, porque Jesus interpreta que com essa simples declaração de Deus a Moisés, Jesus interpreta que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Mas eles morreram, mas eles ressuscitaram e vivem na glória com Deus. É como Jesus lê a Bíblia. Hoje a gente vai dificultar bastante a nossa leitura contemporânea, a gente vai criar várias dificuldades para essa interpretação de Jesus. Só que Jesus lê dessa forma e interpreta dessa forma. Sim. E de novo, a gente vai ter que escolher. Vamos ficar com o que Jesus fala ou vamos ficar com a nossa mania de querer achar pelo em ovo no que está escrito? Moisés e Elias não apareceram no monte? No monte da transfiguração. O próprio Mateus narra. Então é difícil tu combater uma ideia dessa. Que não fala em túmulo de Moisés, não fala em túmulo de Elias, né? Falando de Moisés e Elias. E também não fala do falecido Moisés, do finado Elias. Não, fala que eles apareceram ali, vivos, glorificados. Estavam lá. A gente tem um episódio só falando sobre
a ressurreição, Sim. né? Mais voltada para Jesus. Então dá uma olhadinha depois no nosso canal, que tá bem bom. Sim. Vamos seguir então? Vamos. Então a gente falou sobre ressurreição e agora Mateus 22, né? Agora no 41 ao 46, que é logo na seguida, não depois muito do outro, né? Falando sobre o Messias, filho de Davi. Quer ler aí? Vamos lá. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou. Esse aqui é muito legal, cara. Porque normalmente os caras vêm com uma pergunta para Jesus. Aqui não, aqui Jesus já tá sem paciência, viu os caras reunidos e deve ter pensado, vou bagunçar com esses caras. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, ele propõe a pergunta. Qual a vossa opinião acerca do Messias? Essa é a primeira pergunta. Segundo, de quem ele é filho? Ao que lhe afirmaram, ele é filho de Davi. Lembra que a gente falou, quando as crianças lá estão louvando, Hosana ao filho de Davi? Então, eles sabiam bem o que significava essa expressão e por isso eles repreendem Jesus e Jesus diz não. Deixa elas falarem porque está escrito lá que da boca delas viria o perfeito louvor. Excelente. Contestou-lhes Jesus, verso 43. Então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata, ou seja, trata o Messias como Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta a essa questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, a dirigir-lhe qualquer pergunta. Se eu sou o cara que escrevo os títulos das Bíblias e botar Jesus aluga um templo na cabeça dos fariseus. Ele deu um nó na cabeça dos caras. Cara, é muito bom, né? E por isso, de novo, parece que Mateus está intencionalmente mostrando Jesus olhando para a Escritura e interpretando. Porque o último trecho aqui que a gente leu diz, a partir daquele dia, ninguém mais ousou dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Cara, ele foi massacrando e ele foi interpretando a Escritura de uma forma que os caras nunca tinham pensado, que chegou a um ponto e disseram, cara, não dá mais pra gente perguntar nada pra esse cara. Só tem uma opção, vamos ter que matar ele. E o curioso é que depois ele vem moendo com os fariseus, né? Sim. Aí, no 23 ali ele começa... É um texto lindo, né? Tá, mas do que Jesus está falando? Que história é essa de Davi, Senhor? Vamos lá. Jesus está citando um texto que é um dos textos mais citados no Novo Testamento, a gente já falou isso num outro episódio também, que é o Salmo 110. Salmo 110, verso 1. Dê para nós, Jadeco, por favor. 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o texto chega a ser até estranho para nós, no português. Porque disse o Senhor ao meu Senhor, a coisa parece que está meio estranha. Vamos desenhar. Aqui tá, o primeiro Senhor tá com S maiúsculo e o segundo com S minúsculo. É uma forma, é estranho, mas é uma forma. Beleza. Quando a gente olha para o texto original, e eu fiz isso, tá? Não estou falando de réplica, não, eu fui ver realmente. No dicionário de Strong são duas palavras distintas. O primeiro Senhor é Elohim, ou Yahvé, ou o tetragrama. O segundo Senhor não é Elohim, Yahvé, não. O segundo Senhor é Adonai. Então, o que Davi está vendo, vislumbrando? Ele está vendo o Deus Pai falando ao Deus Filho. Ele está vendo Deus falando a Jesus. Por isso, o Senhor, Elohim, Yahvé, falando ao Senhor, Adonai, Jesus. Senta-te à minha direita. Por isso que Jesus pergunta o seguinte, como que pode Davi, chamando o Messias, o Adonai, o Senhor, com S minúsculo da tua Bíblia, como que pode Davi ser o pai desse cara? Se, cara, nenhum pai chama o filho de Senhor. Não, às vezes antigamente era o contrário, né? Os filhos que chamavam, tratavam pai e mãe por Senhor, Senhora. Hoje em dia já é uma bagunça. Mas não é normal um pai chamar o filho
de Senhor. Todavia, se Davi é pai do Messias, como é que pode? Ele está dizendo que o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, o Messias, o Adonai, Jesus. Como é que pode ele ser filho? A partir desse momento, Jesus bugou a mente dos caras. Não sabemos. Sabia não. Voltaram para casa e não conseguiram nem ler placa de pare mais. Nada. Perderam completamente o rumo. Ah, então significa que ele não é filho de Davi? Literalmente não. Uhum. Ele é chamado filho de Davi, a gente também já falou isso anteriormente. Ele é chamado filho de Davi por descendência, porque Jesus vem da linhagem de Davi, e a linhagem não começa em Davi, a linhagem vem lá de trás. Se a gente lê o relato de Lucas, a gente vê que essa linhagem começou em Deus. Filho de Adão, filho de Deus. A linhagem de Cristo começa em Deus. E vai percorrendo um caminho que Lucas vai traçar até chegar nele. Então, o filho de Davi é por linhagem, porque talvez o nome mais importante da linhagem seja Davi. E agora, claro, é Jesus, né? Ninguém vai superar esse nome. É o nome posto sobre todo nome. Tem um outro texto que é legal, que foi até o que tu me mandou, que tem um negócio parecido, que é a história dos deuses. Vamos ler lá, pra gente concluir. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar daí. Cara, acho que não. Se Jesus alugou um apartamento na cabeça dos caras, acho que não alugou um pouco na minha. Que dirá a gente, né? Dirá a gente, né? Qual é o texto? É João 10. Vamos lá. Então agora vamos ter que matutar qual. Eu acho que é 34. Tá. Jesus no 30 ali, tá? João 10, 30. Isso. Os sois deuses, né? Isso. Jesus já chegou aqui e já mandou. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes deuses a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizei, tu blasfemas? Porque declarei, sois o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais receber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Explica. Cara, ele vai citar mais um texto de Salmos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é Salmos 82, 6. Acho que a gente leu 82 em algum outro ou não? Não. 86, né? Tu abriu 82, mas era capítulo 8, verso 2. Ele vai citar aqui Salmos 82, 6. Se tu quiser dar uma lida. Tô chegando lá. Que é um salmo bem curtinho, e ele cita o verso 6. Eu declarei, Deus falando, né? Eu declarei, vós, ó juízes, sois como os deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Cara, qual que era a treta aqui, né? Jesus tinha se colocado como filho de Deus. E eles pegaram em pedra e falaram, cara, se botou igual a Deus é uma blasfêmia, porque a gente já viu, né, que a lei falava só existe um Deus e só ele prestará culto, né? Então, os judeus certamente não tinham a visão da trindade que a gente tem hoje, né, que é um conceito bíblico. E aí eles pegaram em pedra e falaram, cara, esse cara tá falando uma bobagem nunca escrita antes na história deles. E aí ele fala, se ele, né, falando de Deus, que foi o salmo que tu leu, chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, olha que legal. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis, tu blasfemas porque declarei, sois o Filho de Deus. De quem que esse salmo está falando? Quando ele fala deuses ali na palavra, também uma das possíveis traduções é juízes.
que tinham juízes, digamos, do povo de Israel. Tem o período dos juízes, mas eram homens, o próprio Moisés foi uma espécie de juiz, né, que julgavam as questões no meio do povo. Então, o que Jesus vai falar? Cara, se o próprio Deus, se a palavra, se a escritura é infalível, não pode ser quebrada, né? Não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada, ele diz aí? A escritura não pode ser quebrada. Aqui não pode falhar, que vai ao mesmo encontro. Se essa escritura fala que o Deus Pai chamou de deuses os juízes que tinham pecado, que tinham falhas, cara, e a gente leu aqui o período do livro chamado Juízes, né? Horroroso. Deus chamou, talvez até alguns desses caras que foram referenciais na época deles, de deuses. Cara, ele não vai chamar de Deus, ele não vai tratar como Deus, não vai ser um e ser duas pessoas distintas, né? Aquele que ele enviou, aquele que ele santificou, aquele que foi o plano A desde sempre, aquele que sustenta todas as coisas, né? Então, ele combateu com isso. Cara, se vocês dizem que amam a escritura, mas não conseguem aceitar, estão me chamando de blasfemadores, na verdade vocês estão chamando Deus de blasfemador. Porque ele chamou de deuses aqueles a quem eram juízes no meio do povo de Israel. Então, mais uma vez, Jesus ele veio ajustar a visão dos caras, porque é um erro comum, os caras conheciam a lei, estudavam e não tinham essa visão. Eles, sei lá o que eles pensaram. Tipo, acho que foi Asaf, não, Asaf tava viajando lá, Asaf tava num reguezinho, sei lá, e viajou quando escreveu o salmo. Não, e o que é interessante, é um salmo de Asaf, e Jesus trata com a palavra de Deus. Que não pode ser quebrada. De novo, o que nos trai é a língua. Porque, na verdade, a expressão deuses ali é a mesma expressão deuses lá de Gênesis 1. É a mesma expressão, é Elohim. Então, no princípio, criou Elohim, criou deuses, o céu e a terra. E Elohim também pode significar juízes ou mandatários do povo. Sim. Então, de novo, o que para nós, brasileiros aportuguesados, nos trai é a língua. Sim. Jesus ele está olhando para o texto e está dizendo, cara, Deus permitiu que os juízes usassem a mesma palavra que ele usa para ele em Gênesis 1, Elohim. Se ele permitiu isso, será que é tão blasfêmia assim dizer que eu, o filho dele, sou Elohim? Me comparar, sendo que o próprio texto, 82:6, todos vós, o finalzinho do 82:6, todos vós sois filhos do Altíssimo. Só que o verso 7 diz o seguinte, no entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante caireis. Então, esse Elohim, referindo-se aos juízes, está falando de seres humanos. E Deus permitiu, porque está na palavra que não pode ser quebrada, ou que não falha, na escritura que não falha. Jesus está dizendo, cara, não é blasfêmia. Os juízes foram chamados assim, eu posso ser chamado assim. E ele ainda vai apelar, né? Mas se faço, e mesmo assim não acreditais, crede nas obras, para que possais compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus vai apelar e vai dizer, cara, eu sou de fato. O verso 36 tu leu também, né? Como dizeis que aquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas? Porque eu declarei que eu sou filho de Deus. Se foi Deus que me enviou, que blasfêmia é essa? Entende? Jesus sabe o que está escrito e ele interpreta da maneira correta. E é o que a gente precisa aprender. Bom demais, cara. Sim. Baita EP mais uma vez. Particularmente, assim, a gente até tinha conversado, né? Mudou, assim, abriu os olhos mais para ver o padrão de Cristo. Sabe? A gente gosta de estudar e tem Bíblia com comentário e não tem nenhum problema com isso. Mas talvez a gente precise dar um pouco mais atenção daqui a pouco. Até o cara que eu gosto bastante, já citei, o Dr. Russell Shedd, como ele interpretava, é legal, é bom saber, mas talvez a gente precise gastar um pouco mais de tempo de como Jesus interpretava os textos. Porque ele fazia a leitura.
porque ele citava a maneira como ele juntava os textos, né? O que estava acontecendo, esse pensamento que a gente vem fazendo aqui, vem conversando, é um exercício que a gente precisa fazer, porque tem, cara, muitos outros textos, no Sermão do Monte, por exemplo, que a gente vai fazer uma hora, uma série, Jesus vai falar, Moisés disse, está escrito, tal e tal coisa, eu porém vos digo. Então ele pega a lei e já sobe o nível, ele faz na linguagem do brasileiro, uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, ou seja, ele faz uma alteração na lei, elevando a um outro nível, trazendo uma nova interpretação, né, por causa da obra dele, que Cristo é o legislador, né, também. Então, vale a pena depois tu pegar, daqui a pouco fazer esse mesmo exercício com todos os textos que Jesus citou a Escritura, tu já vai encontrar muita coisa. E talvez ele nem esteja trazendo uma nova lei, né? Ele, na verdade, ele está trazendo a interpretação correta. Sim. A interpretação adequada. É o que a gente fala. Existem duas expressões no meio jurídico, a gente até falou disso também no episódio anterior. Existe a letra fria da lei, termo jurídico. O advogado fala, a letra fria da lei diz isso. Porém, o espírito da lei, a intenção com a qual a lei foi escrita, é esse. Então, às vezes, o que está escrito não é a mesma intenção. Às vezes, a intenção é mais elevada. E é o que Jesus vai fazer no Sermão do Monte. Ele pega a letra fria da lei e diz, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. Que loucura. Esse aí vai dar um baita EP também. Sim. Gente, que privilégio te ver nesse ponto do vídeo aqui. Num tempo onde as pessoas não param mais para assistir muita coisa, pelo menos um conteúdo profundo, estudar a palavra de Deus é difícil, né? Hoje em dia, boa parte das pessoas fazendo, e é um privilégio pra gente te ter até aqui. E eu te peço, se não for pedir muito, já emprestou os ouvidos, a mente e abriu o coração, deixa o teu like, teu comentário, mais uma vez com dúvida, crítica, sugestão, enfim, para a gente estender mais esse papo aí nos comentários. Sim. A gente não é uma via de mão única, a gente quer te ouvir. As nossas redes sociais estão na descrição, o nosso canal de cortes vai estar aí também. Boa. Então, manda para um amigo teu, que daqui a pouco tu vê que tá lascado das finanças, para ele dar uma olhada, né? Não é esse o tópico do vídeo. Até podia fazer um vídeo daqui a pouco sobre o que a Bíblia fala sobre grana, né? Sim. Mas daqui a pouco ele vai ter umas pinceladas e no meio disso vai que Jesus pegue ele nesse meio desse vídeo aí. É possível. É possível. É possível. Então tá. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu.